Agora, ontem foi dia de Mega Sena, ninguém acertou. Eu fui olhar, ainda bem que ninguém acertou, porque meu plano deu certo. Eu ia jogar, não joguei, e não joguei porque eu não queria ter um prejuízo. Pra que eu vou ganhar? Por que era legal, né? Ganhar um prêmio de 43 milhões, se o próximo vai ser de 50. Não vou perder 7 milhões assim, né? Faz sentido. Então eu não ganhei o de 43 para poder ganhar o de 50. Se eventualmente na segunda-feira a Débora, o Felipe falavam, isso aí ele é Eduardo Oineg. E você ouvia assim, cri. Talvez, eventualmente, eu tenha ganho o prêmio de 50 milhões. Ah, é assim, bom, tem preço. Talvez. A sua existência aqui tem preço, é isso? Ah, talvez. Tá bom. Eu achei que você ia rachar essa grana com a gente. Não, rachar grana. Eu costumo dizer que eu vou justo. doar todo o meu dinheiro que eu ganhar. Doaria todo o dinheiro que eu ganhasse. Porque daí, quem sabe, ao dizer isso, as bolinhas ficam mais generosas comigo, né? Mas tem um grupo de pessoas para quem 50 milhões de reais não quer dizer muita coisa. Não estou falando do Gedel, eu estou falando de um grupo reduzido de pessoas que tem pelo menos 20 vezes isso de patrimônio pessoal. Os bilionários. Na semana passada saiu a lista da revista Forbes e que diz que no Brasil tem 238 pessoas bilionárias. Bilionárias em reais, né? Em moeda forte, em dólar, são 45. Vamos ficar com esses 45 para a gente conversar. No topo da lista dos bilionários em dólar no Brasil está o banqueiro Joseph Safra, quase 23 bilhões de dólares. Então ele e outros 44 brasileiros citados integram um clube de 2.100 pessoas no mundo, bilionários, em dólar. Número 1 é o Jeff Bezos, dono da Amazon, que tem mais de 204 bilhões de dólares, ou seja, convertido para o real, o Bezos é o primeiro trilionário do mundo. Chegamos ao trilionário. Antes a gente falava, fulano é trilionário. Não, agora existe. Então, digamos que eu começasse a jogar e a ganhar na Mega Sena sozinho e ganhasse todos os concursos e o mesmo fizessem meus descendentes todos, a minha família chegaria ao R$ 1 trilhão daqui a 200 anos, quando meu bisneto virasse avô. E o Jeff Bezos conseguiu isso aos 56 anos de idade, com 26 anos de Amazon nas costas. Bom, aí quando a gente vê uma pessoa com 22 bilhões de dólares, como é o caso 23, né, como é o caso do Safra, ou alguém com 204 bilhões de dólares, que é o caso do Jeff Bezos, vem na cabeça, e muita gente fica com isso na cabeça de forma quase automática, que o dinheiro do mundo está sendo embolsado por alguns. Que um punhado de gente, cada vez mais reduzido, embolsa a riqueza do planeta. Pô, se um cara como o Bezos chegou ao R$ 1 trilhão, quantos não ficaram pobres, né? Aí pau no Bezos, pau nos ricos, pau nos milionários, pau nos bilionários. Muita gente acha que a riqueza de uns resulta necessariamente da pobreza de outros e provoca mais pobreza e aí vira um círculo vicioso. Mas será que é assim? Vamos dar uma olhadinha no que diz a história primeiro. Primeiro a história. Há 100 anos, 1916, coisa de 100 anos, o mundo conheceu o primeiro bilionário em dólar, que foi o John Rockefeller, o americano. Hoje a gente tem 2.100 bilionários, sempre em dólar. Essa turma está concentrando renda? Vamos dar uma olhadinha. Nesse período de 100 anos, a população do planeta aumentou 5 vezes. E a riqueza mundial aumentou 35 vezes. Ou seja, a renda per capita aumentou 7 vezes. No mundo do tempo do Rockefeller, há 100 anos, 25% das pessoas eram alfabetizadas. Hoje, nos tempos de Bezos, 85%. Há 100 anos, uma criança morria antes de completar 5 anos em cada 3 nascimentos. Agora você tem uma morte antes dos 5 anos em cada 25 nascimentos. Ninguém era vacinado há 100 anos. Não tinha. Atualmente, 86% da população mundial recebe vacinas. Hoje, as pessoas gastam 1/4 do tempo que gastavam há 100 anos para conseguir o dinheiro para as refeições do mês. E, em 1920, 1918... 80% das pessoas viviam na pobreza extrema. Hoje, 10%. Então, se a gente acha que tem um problema de distribuição de renda no mundo, e tem,
Imagina como era há 100 anos, no tempo em que a gente tinha um bilionário. Então o mundo está mais educado, o mundo está mais saudável, o mundo está mais rico. E quem produziu essa riqueza? Os governos? Esses patetas que ficam dizendo que fazem e acontecem? Não. Foi a sociedade organizada em empresas de tamanhos variados. Quanto mais bem-sucedidas, mais empregos geram, mais receita geram, mais a economia gira, mais gente ganha dinheiro, mais gente fica rica. Ou seja, a existência de mais bilionários não representa empobrecimento. Ao contrário, aumentou o número de bilionários e aumentou a riqueza geral do mundo. Isso é o que mostra a análise pelo tempo. Mas vamos dar uma olhada em dois extremos. Vamos dar uma olhada em dois países opostos. Vamos pegar a Noruega e o Brasil. A Noruega, um país com a distribuição de renda mundialmente reconhecida. E o Brasil, um país injusto socialmente, e todo mundo sabe disso, todos os estudos mundiais mostram isso. A diferença entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres na Noruega é 4 vezes. 4. E no Brasil, 15. Então não dá nem para discutir. Aí a gente deduz o seguinte, não, a Noruega é mais justa, porque lá os pobres são menos pobres e os ricos são menos ricos. Então lá funciona uma grande classe média. Pois então, sabe quantos bilionários em dólar tem na Noruega? 1 para cada 450 mil habitantes. E no Brasil, 1 para cada 4,7 milhões de habitantes. Ou seja, há mais bilionários na Noruega do que no Brasil. E pessoas com mais de $1 milhão no Brasil? 89 para cada 100 mil habitantes. E na Noruega, para cada 100 mil habitantes, 3.400. Ou seja, lá tem mais bilionário, lá tem mais milionário. Então, sobra distribuição de renda na Noruega e sobra bilionário. Eles têm 10 vezes mais bilionários do que o Brasil. Se a existência de bilionário atrapalhasse a distribuição de renda, o Brasil devia ser um país muito mais justo do que a Noruega. Então, o país mais justo, onde a diferença de renda entre os mais pobres e os mais ricos é menor, não é uma grande classe média. É um país de ricos, e é um país de ricos porque promoveu o enriquecimento. As nações desenvolvidas que a gente admira enriqueceram promovendo a geração de riqueza, facilitando a formação de fortuna. A redução de pobreza foi consequência. A gente já discutiu isso aqui uma vez, com muita ênfase. No Brasil, a gente olha muito para a parte de baixo da pirâmide e tem que olhar, mas a gente faz uma opção. A gente olha para a parte baixa da pirâmide e não olha para a pirâmide como um todo, para que ela se torne uma pirâmide de oportunidades, inclusive para as pessoas que estão na parte de baixo da pirâmide. A gente olha para a parte de baixo da pirâmide e dá assistência a essas pessoas, e tem que dar. Mas a gente está promovendo justiça social? A gente está dando acesso aos serviços essenciais? A gente está dando educação de qualidade? A gente está dando condições para que os filhos das pessoas hoje assistidas pelos programas sociais consigam elas produzir riqueza? Ou a gente está fazendo um sistema em que a gente aprisiona as pessoas num modelo em que os filhos vão também receber o mesmo programa social para que o governante de plantão consiga os votos destas pessoas para todo sempre? É assim que vai funcionar? Porque foi assim que funcionou e é assim que está funcionando? Os beneficiários do Bolsa Família eram Lula. Os beneficiários do novo programa social são Bolsonaro. É preciso assistir essas pessoas, tem que apoiar, mas a gente tem que junto criar um ambiente de eficiência, de justiça social, de liberdade econômica, para que em breve a gente tenha mais milionários, para que a gente produza riqueza, porque essa riqueza da iniciativa privada é que é valiosa, ela não é tóxica. Porque esse dinheiro que sai do bolso do governo, fruto dos impostos, tirando de uma sociedade que é sugada na forma de impostos, é um dinheiro complicado.
Quando a gente fala em promover a iniciativa privada, em promover a atividade econômica, é permitir que as pessoas façam o que elas quiserem, lícito, para gerar dinheiro, sem que o Estado pule no cangote, tributando, sufocando. O camarada quer abrir um cantinho para consertar a bicicleta. Vai lá. Não vai ter um fiscal enchendo a paciência dele o tempo todo. Então a gente até conseguiu melhorar as condições de vida da sociedade, mas sem gerar um número expressivo de fortunas. Basta fazer essas comparações internacionais. A gente tirou pessoas da miséria. Agora, com a pandemia, aumentou o número de pessoas e o auxílio emergencial é que está fazendo um trabalho importante e muito bem-vindo. Mas cadê, no longo prazo, a gente trabalhando para deixar as pessoas prosperarem? Para que a redução da pobreza seja decorrência do trabalho. Uma pessoa que não tem condições, uma pessoa que vive na pobreza, que não tem educação, que não tem saúde, que não tem nada, como essa pessoa vai prosperar? Não tem condições. Então, é importante olhar para esses números sem preconceito e parar de achar que a gente tem que trocar o rico pelo pobre. A gente tem que fazer é dar condições para que o pobre consiga prosperar, para que o pobre consiga um trabalho digno, para que o pobre tenha seu filho na universidade, no curso técnico, para que ele possa ganhar um salário melhor, para que ele possa, junto com um amigo, montar uma empresa, para que ele possa, junto com um amigo, trabalhar numa empresa, para que ele possa disputar um trabalho, para que o investidor estrangeiro olhe para o Brasil e veja que aqui tem mão de obra de qualidade, e aí vem uma empresa para cá, e a rede de fornecedores começa a ganhar mais dinheiro, e o Brasil começa a enriquecer. Essa mola produz riqueza, produz fortuna, produz milhão, produz bilhão. E é atrás desse dinheiro que a gente tem que ir. E a gente está olhando torto para essas coisas. E ao olhar torto, a gente olha com preconceito. E as pessoas que fazem dinheiro ficam até com vergonha no Brasil. As pessoas têm vergonha de ganhar dinheiro, têm vergonha do lucro, o que é uma coisa maluca. O Bezos tem orgulho do dinheiro que ele produz. Você vai falar com um milionário brasileiro, um bilionário brasileiro, ele sai correndo. Você quer falar de dinheiro com ele, ele sai correndo. Não para pegar dinheiro emprestado, né, Felipe? Não é isso que eu tô falando. Aí ele sai correndo mesmo. Então, eu queria jogar a luz nesse assunto, porque a gente só vai ser um país sustentável quando a gente tiver mais gente ganhando dinheiro, e é isso que todo mundo deseja, a diminuição da miséria, a redução da pobreza pela promoção do trabalho. Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Agora, para isso, os senhores do Congresso têm que trabalhar fazendo as reformas. Para isso, os senhores governadores, o senhor presidente, os senhores prefeitos precisam de trabalhar de maneira orquestrada para destravar o Brasil e parar de assaltar o brasileiro que trabalha, sugando a economia. Não aguento mais ouvir esse ministro que nós temos da economia falando de novo que vai aumentar imposto, e mais imposto, e mais imposto. Isso aqui vai virar um país, enfim, onde as pessoas não têm estímulo para trabalhar. E aí aumenta o caixa 2, aumenta a economia informal, aumenta o contrabando, e o Brasil vai empobrecendo, empobrecendo, e vai ficando para trás, e um mundo rico, as Noruegas da vida, as Finlândias, as Dinamarcas, todos países justos que têm todos os nórdicos mais milionários e bilionários na proporção que o Brasil. Vamos pensar nisso.